Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente começar, não é, a trabalhar um tema muito massa, que é o tema das citações, tá? Lá no Código de Processo Penal. Então vamos trabalhar aí esse tema, citações, intimações, sentença também, tá certo? Então, é um tema que cai muito em concursos públicos, tá certo? Então, a gente vai trabalhar de questões da banca FCC. Esse assunto, né? Vamos trabalhar com questões da banca FCC. Então, suave na nave, vamos trabalhar. Primeira questão, sobre as citações. No processo penal, é correto afirmar: a citação por hora certa, já aceita como constitucional pelos tribunais superiores, impõe a continuação, né, da ação penal. A continuação da ação penal. E não da suspensão. Poxa, Manuel, o que quer dizer isso? Aí, o que quer dizer, não é? O que quer dizer citação por hora certa? Quer dizer citação por hora certa. Ora, bora lá. A citação por hora certa, previsão lá no artigo 362, tá? Artigo 362. E aquela citação seguinte: tem cara que sabe que vai ser citado e ele faz o quê? Ele se pica, se esconde, fica se escondendo para não ser citado, né? Então o cara fica se escondendo para não ser citado. Rapaz, o oficial de justiça tá vindo ali, né? Dá o ninja. Então veja, aí o artigo 362, ele vai dizer o seguinte: peraí. Se o oficial de justiça, que é o oficial de justiça, vai citar, né? Se o oficial de justiça verificou que o réu se oculta para não ser citado, ele certifica a ocorrência, né? E chama uma pessoa: olha, eu vim aqui várias vezes, não é? E o indivíduo se ocultou. Então, vou vir aqui tal dia e tal hora para intimá-lo. Chegou lá nesse dia, nessa hora, ele não compareceu, ele certifica, não é? E o juiz envia para o juiz: e aí, Emanuel, vai estar tudo tranquilo? Vai ser suspenso o processo? Não. O juiz nomeia um defensor dativo, não é? E a ação continua. Tá certo? Então, para que ele não se faça de besta. Vamos lá. A revelia impõe ex vileges, né? A revelia impõe conforme a lei, ex vileges quer dizer conforme a lei, a veracidade dos fatos. Não. O que ele está dizendo aqui? Se eu sou revel, é porque os fatos trazidos da denúncia ou da queixa são verdadeiros. Não quer dizer isso, não. Jamais, até porque se o cara for revel, o processo continua, mas vai ter um defensor, né? O juiz nomeia um defensor para aquele indivíduo, né? Então, só porque ele revela os fatos ali trazidos da denúncia ou da queixa, não serão considerados verdadeiros. Tá? A revelia do acusado citado por edital leva a necessária decretação da prisão cautelar. Veja só. Levará a necessária, olha o termo aqui que ele coloca, levará a
a necessária decretação. Levará a necessária decretação da prisão cautelar. Não, pessoal. Não é? Poderá e não deverá. Poderá, se for o caso, decretar a prisão cautelar, ou seja, a prisão preventiva. Tá? Por quê? Porque o juiz pode determinar a produção antecipada das provas, consideradas urgentes, e, se for o caso, artigo 366, se for o caso, decretar a prisão. Então, não é necessária, necessariamente. D. A ausência do réu citado por edital, ainda que constitua advogado, impede a continuidade da ação penal até a sentença absolutória. Não, veja. O cara citado por edital, o cara citado por edital é porque não se sabe aonde ele está. É diferente daquele cara, é diferente daquele cara que se esconde. O réu não foi encontrado aqui. Ele não está se escondendo. Ele não foi encontrado. Então, quando ele não foi encontrado, ele vai ser citado por edital com prazo de 15 dias. Beleza? Então, veja. Não, ele não está se escondendo. Ele não está se escondendo. Ele não foi encontrado. Tá certo? Então, veja. Então, a citação do edital ficará entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias. Tá? Então, se o acusado citado por edital não comparecer e nem constituir advogado, e nem constituir advogado, que aqui ele está dizendo que ele pode constituir, não impede a continuidade da ação. Tá certo? Se ele não constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo. Mas no momento que ele constitua advogado, não impede a continuidade da ação. Agora, se ele citado para edital, não comparecer e nem constituir advogado, aí sim ficará suspenso os prazos. Agora, ele foi citado por edital, constituiu advogado, aí não vai impedir a continuidade da ação penal. Tá certo? A revelia, embora suspenda a ação penal e vede qualquer ato de instrução, não impede a intimação do advogado via imprensa oficial. Veja, pessoal. O processo seguirá sem a presença do acusado, que citado ou intimado para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Tá certo? Então, errado também aqui. Citação por hora certa. Mais uma vez, vocês estão vendo que é um ponto que sempre cai, sempre está caindo em prova. Sempre está caindo em prova. Sempre está caindo em prova. É cabível quando o réu não foi encontrado, quando o réu não foi encontrado, devendo o juiz nomear defensor dativo, caso este não compareça à audiência. Não. A gente viu que a hora certa é quando o cara é o quê? Se esconde. É quando o cara se esconde. Será feita pelo oficial de justiça após autorização judicial. Errado.
É cabível quando o réu não foi encontrado, devendo o juiz determinar a suspensão do processo. É cabível quando o réu não foi... Não é? É cabível quando o réu não é quando o réu não foi encontrado. Quando o réu não foi encontrado, pessoal, a citação vai ser por edital, tá? A hora certa é quando o réu se oculta. Aí tá certo. Então, será feita pelo oficial de justiça quando este verificar que o réu se oculta para não ser citado, devendo certificar a ocorrência. Artigo 362. É inadmissível no processo penal? Não, né? O processo penal ele já admite, né, a citação por hora certa, né, de acordo, e ele faz aqui de acordo com o artigo 227, não é? Justa a 229 do Código de Processo Civil. Então, ele diz que a citação de hora certa será estabelecida na forma do Código de Processo Civil, nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Terceira questão. Né? Terceira questão. Em relação à citação no processo penal, vamos verificar a questão correta. Né? Vamos verificar a questão correta. Vamos lá. O processo penal seguirá sem a presença do acusado que, citado por edital, deixar de comparecer em qualquer ato sem motivo justificado. Preste atenção. O processo penal seguirá sem a presença do acusado que, citado por edital, deixar de comparecer em qualquer ato sem motivo justificado. Errado. O processo penal seguirá sem a presença do acusado que, citado por edital, deixar de comparecer em qualquer ato sem motivo justificado? Não. Por quê? Porque o artigo 366 diz: se o acusado citado por edital não comparecer, nem constituir advogado, o que vai acontecer? Ficarão suspensos e não seguirá. Não é? E não vai dar seguimento. Ficarão suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Tá certo? Então, letra A, errado. Letra B. O Código de Processo Penal nada dispõe acerca da citação por hora certa. Opa! Errado. Artigo 362. Acabamos de ver. As citações de pessoas que se encontrem em consulados e embaixadas estrangeiras no Brasil serão feitas por carta rogatória. Certíssimo, né? Então, o instrumento para citar pessoas no estrangeiro não é citação, não é intimação. O cara está no estrangeiro. Não é citação, não é intimação. É, sim, carta rogatória. O instrumento vai ser carta rogatória. Tá certo? Carta rogatória. Voltando. Se o réu estiver preso, será citado preferencialmente. Não. Via WhatsApp, pô, o cara tá preso. O cara tá preso. Ele vai ser citado. Pô, WhatsApp, jamais, né? O cara preso, ele deve ser citado pessoalmente, né? O indivíduo preso, ele deve ser citado pessoalmente. Porque se eu digo que o cara pode ser citado por edital, o que eu estou dizendo? Ah, meu amigo, pode ter edital. Se eu digo que o réu preso pode ser citado por WhatsApp, né, eu estou dizendo que ele pode, no presídio, na penitenciária, ter um telefone, né, ter o WhatsApp. Jamais, né?
Então, o cara, artigo 360, o réu preso, ele deve ser citado pessoalmente, né? Pessoalmente. O processo penal será suspenso se o acusado citado pessoalmente deixar de comparecer para qualquer ato sem motivo justificado. Não, meus amigos. Se o cara foi citado e não compareceu, não é? Não compareceu sem, como é que se diz? Sem motivo justificado, não é? O processo seguirá sem a presença do acusado, né? Então, o processo não vai ficar suspenso. Por quê? O cara foi citado ou intimado pessoalmente. Ele deixa de comparecer a qualquer ato, obviamente, sem motivo justificado, não é? E o processo seguirá sem a presença do acusado. Artigo 367, tá? Questão número 4. Conforme dispõe o Código de Processo Penal brasileiro, a citação da vítima completará a formação do processo. Negativo, errada. O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado e não citação da vítima. Será por edital caso o réu esteja preso. A gente já viu. Réu preso é pessoalmente. Será dispensada caso o réu resida em área de risco. Também não, não é? A citação é válida, é ato imprescindível para o processo, não é? Então, eu não posso dizer, eu não vou citar porque ele está em área de risco, não é? Então, inclusive, o processo pode ser nulo se essa citação não for feita. Por quê? A citação gera o que? O direito à ampla defesa e o contraditório. Salvo agendamento por hora certa, a da vítima e da testemunha ocorrerão por edital. Não, nada a ver, não é? As intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devem tomar conhecimento de qualquer ato, será observado o que for aplicável. Então, eles serão intimados. Errado também. A citação do militar será feita por intermédio do chefe do respectivo serviço. Certíssimo. Né? Então, letra E aqui, artigo 358, a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Quinta questão. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, o juiz deve decretar a prisão preventiva. Não. Se o acusado citado por edital não comparecer, nem poderá. A gente já viu isso. Poderá. Não é deve. Então é errado. Curso do prazo prescricional ficará suspenso indeterminadamente. Também não. Observar sempre essa súmula aqui, 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada. Então, se a pena for 10 anos, o prazo prescricional também vai ser de 10 anos, e não por prazo indeterminado. O processo ficará suspenso pelo prazo correspondente à pena mínima. Acabamos de ver a súmula 415. Não é a pena mínima, é pelo máximo da pena combinada. O juiz deverá decretar revelia e, após a nomeação do advogado ativo, determinar o prosseguimento do feito. Errado, o que vai acontecer aqui? Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Tá? Então, vamos lá. Letra E.
o juiz pode determinar a produção das provas concretamente consideradas urgentes. Lembre-se aqui, ó, citado, o que a gente está falando é a citação por edital, pessoal. Citação por edital. Então, no caso da citação por edital, o que vai acontecer? Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo pensional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva. Então, cuidado. Você tem várias citações. Citação por edital, citação por hora certa, citação pessoalmente. Né? Então, lembre-se que a citação por edital é quando o indivíduo não é encontrado. Quando o indivíduo não é encontrado. Tá certo? Então, a citação por edital é quando o indivíduo não é encontrado. Beleza? Sexta questão. No processo penal, é nula a citação por edital que indica tão somente o dispositivo da lei penal sem a transcrição da denúncia ou queixa ou do resumo em que se baseia. Errado. Ó, súmula 366. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa ou não resuma os fatos em que se baseia. Né? Então, se na citação por edital só indicar o dispositivo da lei e não transcreveu a denúncia ou a queixa, ou não houve resumo dos fatos, não é nula. Então, muito cuidado aqui, né? E vocês estão vendo muita jurisprudência. É diferente, né? De que quando você estuda outras leis que não tem tanta jurisprudência. Mas processo penal tem muita jurisprudência. Então, de vez em outra, a gente está citando, né, o tribunal. Eita, aqui, ó, é absoluta. Cuidado nesse termo. Eu posso ter uma nulidade absoluta ou nulidade relativa. Beleza. Mas muito cuidado aqui. Do processo penal, do processo criminal, por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição da testemunha. Carta precatória é quando, não é, eu intimo uma pessoa que não esteja na jurisdição do juiz. Por exemplo, não é? O juiz, o caso aqui é de Recife e a testemunha está em João Pessoa, JP, então vai ser por carta precatória, tá? Então, qual o erro aqui? Ora, a súmula 155 diz que ela não é absoluta, ela é relativa. Então, muito cuidado. Como eu disse, existem nulidades absolutas e existem nulidades relativas. Cuidado, não é? Porque, nesse caso aqui, a nulidade é relativa e não absoluta. A intimação do defensor constituído e do advogado querelante far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, sendo desnecessária a inclusão do nome do acusado. Ô, meu rei, obrigatoriamente tem que ter o nome do acusado. Se não tiver o nome do acusado, essa intimação será nula. Errado também. A intimação do Ministério Público e do defensor será sempre pessoal. Tá? A intimação do MP e do defensor nomeado sempre será feita pessoalmente. As citações que houverem de ser feitas em alegações estrangeiras serão feitas mediante carta precatória. Legações estrangeiras. Emanuel, que porra é legação estrangeira? Pessoal, legações estrangeiras podem ser embaixadas ou já ouvi falar daqueles caras que
por legião estrangeira, né? Os caras que vão trabalhar nas legiões estrangeiras, né? Então, esses casos aqui sempre serão por carta rogatória, tá? Então, essas legações estrangeiras podem ser embaixadas, né? Ou aqueles locais aí da legião estrangeira. Quem já ouviu falar o termo legião estrangeira. Então, nesse caso aqui, não é? Vai ser feita por, como é que se diz? Vai ser feita obrigatoriamente, não é? Feita por carta rogatória, tá? Então, o que é uma alegação estrangeira, né? É aquela, né? Embaixadas, né? Junto a outros países, deixa eu ver mais, organismos internacionais, inclusive aquelas legiões mesmo estrangeiras, né? Onde o cara vai lutar por aí, tudo é legação estrangeira. Então, embaixadas, né? Organizações internacionais, esses caras aí que estão lutando aí fora, tudo vai ser por carta rogatória, tá? Carta rogatória. 7ª questão. Sim, então peraí, eu me perdi agora. Marquei a questão certa? Marquei a letra D. A norma inserida no artigo 366 possui natureza dúplice, não podendo ser cindida sobre o tema correto afirmado. Enquanto suspenso o processo, a conduta criminosa é imprescritível? Claro que não. Claro que não. Ó, na verdade, o réu preso será citado pessoalmente. Então, não vai ser imprescritível. Lembrando que o artigo 366, né, ele fala da citação por edital. Citação por edital. Então, o suspenso processo, né, a conduta criminal não é imprescritível, não. Tá? Lembrar sempre que imprescritível é alguns crimes, como racismo, ação de grupos armados, civis e militares. Ao ser suspenso o processo, o mesmo deve ocorrer com prazo decadencial. Ao ser suspenso o processo, o mesmo deve ocorrer com prazo decadencial. Tá certo? Então, certo aqui, letra B. Então, letra B está aqui, ó. Se o acusado citado por edital não comparecer, nem com o senhor advogado, ficar suspenso o processo e o curso do prazo pressional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas. Tá? A suspensão do processo interrompe os prazos prescricionais. Né? A suspensão do processo. Deixa eu ver aqui, acho que eu errei aqui essa questão. Ao ser suspenso o processo. Espera aí. Deixa eu fazer uma releitura aqui, pessoal. Deixa eu fazer uma releitura aqui. Não? Tá errado aqui. Não pode ser prazo prescricional, não, pelo amor de Deus. Tá errado. Não pode ser prazo prescricional. Não pode ser prazo prescricional. No prazo você pode prazo decadencial. Decadencial é decadência. Letra C. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada, que é justamente esse aqui que a gente já viu, ó, né? Que a gente já viu aqui. Né? Deixa eu ver aqui a súmula 415, perdão aqui. Então, questão número 7. Não é do prazo decadencial, é do prazo prescricional. Do prazo prescricional.
Perdão, súmula 415. Errado aqui. A suspensão do processo interrompe os prazos processuais e decadencial. Decadencial não, apenas o prazo prescricional. A suspensão condicional do processo não pode ser cindida enquanto não citado o acusado. Pode sim, tá? Pode sim. Então, sempre é bom, né, a gente fazer a releitura, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Para a gente fazer. Sempre tem alguma coisinha, né? Decadência, pressão. Olha, se o prazo é pressional, não pode ser decadencial, né? E desculpa aí, o professor deu bobeira. A citação por mandado pode ser dispensada se for evidente que o réu sabe que está sendo processado criminalmente. Claro que não. Né? Claro que não. Não vai haver dispensa só porque o réu está sendo, né, que sabe que está sendo processado criminalmente. Será pessoal sempre que o réu estiver preso. Que não pode ser por WhatsApp, né? Por edital, suspende o processo e o prazo no momento da sua publicação no Diário Oficial. Não. Vai suspender quando? Quando o cara não comparecer, não é? E nem indicar um advogado. Por carta precatória, confere prazo em dobro para apresentação da resposta. Não, é o mesmo prazo. Não é prazo em dobro. Ela tem o mesmo prazo das outras. Por hora certa é exclusiva do processo civil. Não. A gente viu agora que o artigo 362, não é, dispõe sobre a citação por hora certa, que realmente antigamente não existia, não é? Não existia. Mas hoje já se permite aí, não é, essa situação de última citação por hora certa. Se o advogado citado por edital não comparecer, ó, mais uma vez, artigo 366, citado por edital não comparecer nem constituir advogado, o juiz vai fazer o quê? Poderá determinar antecipação de provas, né? Então, mais uma vez, artigo 366. O que vai acontecer? Vamos lá. Vamos botar aqui. O que pode acontecer? Suspensão, não é? Suspensão do processo e do prazo prescricional. Prescricional. E o que mais? O juiz pode decretar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. Então, meus amigos, aqui, ó, artigo 366. Produção antecipada das provas consideradas urgentes. Então, errado aí. Poderá tomar o depoimento antecipado de testemunha nos casos de enfermidade ou velhice, mas não de necessidade dele ausentar-se. Pode, não é urgente isso aqui? O cara vai ausentar-se. Então, ele pode fazer a antecipação da prova. Então, errado aqui, letra B. Letra C. Poderá determinar a produção antecipada das provas, fundamentada a necessidade da medida do decurso do tempo. Não, de provas urgentes. Deverá ordenar a suspensão do processo e do curso do prazo profissional, este regulado pelo máximo da pena combinada, segundo o entendimento sumulado, súmula 415, que a gente já viu. Certo. Deverá não, poderá decretar a prisão preventiva. E a 10, para a gente encerrar, Aristides foi denunciado pela prática do delito de apropriação indébita previdenciária. Procurado para ser citado em sua residência, não foi localizado. Aristides, então, foi citado por edital. Não respondeu à citação, nem constituiu advogado. Diante disso, o juiz vai fazer o quê?
determinar a suspensão do processo e do curso prescricional. Né? Fechou? Fechou. Letra A. E a gente já viu várias vezes uma questão dessa parecida. Né? Não há necessidade da gente analisar os outros itens, né? Porque não vai determinar tão somente a suspensão. Lembre-se, suspensão e prazo prescricional. E não vai logo decretar, poderá decretar prisão preventiva, nomear defensor dativo para apresentação de resposta. Não, o prazo vai ficar, ele não constituiu, o prazo vai ficar suspenso. E determinar a citação de Aristides, não. Ele não foi encontrado. Aqui, a hora certa, é quando o cara se oculta. Beleza? Tranquilo? Então, fechamos aí. Né? Mais um bloco aí de questões aí, trabalhando aí. Não é? Agora, citações, intimações e sentença. Beleza? Suave na nada. Fé, força, foco na aprovação. Valeu.